Oi, pessoal, espero que todos estejam bem, estou com saudades. Se Deus quiser, em breve retornaremos aos estudos presenciais. Bom, com o objetivo de auxiliá-los no Teorema de Tales, eu resolvi fazer algumas aulas. Essa primeira até tem o objetivo de fazer uma revisão para auxiliar vocês na resolução dos exercícios aí do PET 2, tá bom? Então vamos começar aí com a frase: a criatividade é a inteligência se divertindo, de Albert Einstein. O tema que nós iremos trabalhar é razão e proporção. Esse tema ele é extremamente importante para que vocês possam compreender melhor o Teorema de Tales. Eu sei que a maioria já estudou sobre esse conteúdo, mas é sempre bom relembrar. Vamos começar. Razão e proporção. Razão é o quociente entre dois números. O que seria um quociente? É o resultado de uma divisão. Se razão é o quociente entre dois números, então a razão entre dois números pode ser escrita na forma de fração. Olha só, dado dois números A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A por B, ou seja, A dividido por B ou A sobre B, escrito na forma de fração. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque ele está representando o número que ficará no lugar do denominador. Bom, proporção. Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. No nosso caso aqui, nós vamos nos ater só à proporção entre duas razões, tá? Que é o que mais vai interessar no momento. Então, olha só, 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Veremos isso com um exemplo mais detalhado. Toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Portanto, quando 4 números são proporcionais, eles formam uma proporção. Exemplos. Determine a razão entre os números 14 e 20. Nós vamos escrever esses números na forma de fração. 14 está para 20. Usaremos a simplificação de frações. 14 e 20 são divisíveis por 2. 14 dividido por 2 dá 7 e 20 dividido por 2 dá 10. Ou seja, a razão entre 14 e 20 é 7 décimos. Agora vamos fazer a razão entre os números 35 e 50. 35 está para 50, usando a simplificação de frações. 35 dividido por 5 dá 7, 50 dividido por 5 dá 10. A razão entre os números 35 e 50 é 7 décimos. Notem que, tanto na letra A quanto na letra B, essas razões deram 7 décimos. A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? Sim, para ambas o resultado foi 7 décimos. Exemplo 3. De acordo com a definição de números proporcionais, você pode afirmar que os números 14, 20, 35 e 50 nessa ordem são proporcionais? Sim, porque a razão entre eles é a mesma, nesse caso, 7 décimos. Como que eu posso ler essa proporção? 14 está para 20, assim como 35 está para 50. Nós veremos agora a razão entre dois segmentos. O que seria uma razão entre dois segmentos de reta? Vamos lembrar o que é segmento de reta? É uma parte da reta, ela tem origem e tem fim. Então, chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam a medida desses segmentos sempre tomados na mesma unidade. É bem importante nós sempre teremos que lembrar disso, tomados na mesma unidade. Se um estiver em centímetro, o outro também deverá estar em centímetro, ou então eu tenho que transformar. Exemplo 1. Se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, vamos descobrir a razão entre eles. Olha, a razão entre os segmentos 6 e 12. Então, eu vou colocar 6 para 12. Posso fazer direto, porque a unidade de medida é a mesma, centímetros. Quando eu coloco 6 está para 12, ao simplificar essa fração, eu acho o numerador 1 e o denominador 2, 1 meio.
Posso dividir 1 por 2, dá 0,5 ou 5 décimos ou meio. Nós dividimos aí, no caso, o numerador e o denominador por 6. Exemplo 2. Qual é a razão entre os segmentos AB e DE, com AB igual a 60 centímetros e DE igual a 2 metros? Olha, observe que aí as unidades de medidas estão diferentes. O segmento AB está em centímetro e o segmento DE está em metro. Então, nós vamos passar a medida do segmento DE para centímetro, porque nesse caso vai ficar mais fácil para fazer os cálculos. Então, olha só, o DE é igual a 2 metros. Para eu passar de metro para centímetro, eu simplesmente multiplico o número por 100. Então, 2 metros é igual a 200 centímetros. Agora, nós podemos encontrar as razões entre os segmentos AB e DE. Tenho que montar a razão nessa ordem. AB está para DE. Qual que é o valor do segmento AB? 60. Do segmento DE, 200. Simplificando essa fração, eu vou ter 3 para 10, ou 0,3, né? Ou 3 décimos. A razão procurada é 3 décimos. Para encontrar a razão, dividimos o numerador e o denominador por 20. Como a razão entre dois segmentos são sempre expressas por números positivos, a razão entre dois segmentos também é um número real positivo, certo? Então, a razão entre dois segmentos sempre vai ser um número positivo, certinho? Bom, já que nós estamos relembrando razão, nós vamos ver um caso típico de razão e muito importante, que é estudado também em geografia, que é a escala. O que é a escala? É muito comum em mapas. E a escala, ela é o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Exemplos. Em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é 57 quilômetros, qual foi a escala usada nesse mapa? Como as medidas devem sempre estar na mesma unidade, nós devemos passar 57 quilômetros para centímetros. Passar 57 km para centímetros é só multiplicar 57 por 100 mil. Então, eu vou encontrar 5.700.000 centímetros. A escala é o valor no desenho dividido pelo valor real. Qual é o valor do desenho? 0,6. E o valor real, 5.700.000. Vou usar aí aquela propriedade das frações equivalentes. Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número e encontrar frações equivalentes. No caso, eu multipliquei o numerador e o denominador por 10 para podermos trabalharmos com números inteiros. Multiplicando 0,6 por 10, eu ando uma casa com a vírgula para a direita, vai ficar 6. Multiplicando 5.700.000 por 10, eu vou acrescentar um zero, ficando 57 milhões. Bom, depois disso, eu vou achar a razão entre 6 e 57 milhões. Simplificando, dividindo ambos os números por 6, eu encontrei 1 está para 9.500.000. Ou seja, a escala nesse mapa foi de 1 para 9.500.000. O que isso quer dizer? Primeiro, eu vou passar o 9.500.000 centímetros para quilômetro. Se para passar de quilômetro para centímetro eu multipliquei por 100 mil, para passar de centímetro para quilômetro eu vou dividir por 100 mil. 9.500.000 dividido por 100 mil é igual a 95 quilômetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 95 quilômetros da distância real. Um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B.
Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é... Bom, esse exemplo 2, ele já deu a escala e ele já deu a medida no desenho, então ele quer o comprimento real. Então, como que eu vou montar essa questão? Escala é igual a comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Só que no lugar da escala, eu vou colocar a razão 1 está para 300.000, assim como 15 está para x. Por que 15 está para x? Porque 15 é o comprimento no desenho e x é o comprimento real, que é o que eu quero encontrar. Basta multiplicar cruzado. 1 vezes x vai dar x e 300.000 vezes 15, que vai dar 4.500.000 centímetros. Passando isso aí para quilômetros, eu vou dividir aí por 100.000, vou achar 45 quilômetros, que é a alternativa B. Bom, segmentos de reta. São partes da reta que possuem ponto inicial e ponto final. Dessa forma, é possível medir o comprimento de um segmento de reta diferentemente da reta, que não possui um ponto inicial ou um ponto final. Ela é infinita. Foi o que eu falei logo no início, quando a gente começou razão entre dois segmentos. Segmentos proporcionais. Pelas definições de proporção e razão de segmentos, podemos dizer que 4 segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão dos dois últimos, ou seja, segmento AB, segmento CD, segmento EF, segmento GH, são nessa ordem proporcionais quando AB está para CD, assim como EF está para GH. Esse traço em cima do AB, do CD, do EF, do GH, isso aí é para representar que são segmentos de reta. Lembre-se de que as medidas dos segmentos de reta devem estar na mesma unidade de medida para formar a proporção. Exemplo 1. Os segmentos AB igual a 4 cm, CD igual a 6 cm, EF igual a 8 cm e GH igual a 12 cm formam nessa ordem uma proporção? Bom, para responder essa questão, nós vamos fazer o seguinte. AB está para CD. O valor de AB é 4 e o valor de CD é 6. Então, AB está para CD é igual a 4 para 6. Vou fazer o mesmo para EF e GH. EF está para GH, o valor de EF é 8, o valor de GH é 12. Então, 8 para 12. Simplificando essa fração, eu encontro 4/6. Como a razão de AB e CD é a mesma razão de EF e GH, eu posso falar que esses segmentos formam nessa ordem uma proporção. Exemplo 2. 4 segmentos AB, MN, PQ e XY nessa ordem são proporcionais. Sabendo que AB é igual a 5 cm, MN igual a 15 cm e PQ igual a 4 cm, vamos encontrar a medida XY. Nesse caso, o exercício já falou que os segmentos eles são proporcionais. Então, eu posso montar a proporção. AB está para MN, assim como PQ está para XY. Fazendo as substituições, AB é igual a 5, MN igual a 15, PQ igual a 4 e XY é o valor que estamos procurando. Nesse caso, nós podemos resolver de duas maneiras. Podemos encontrar a constante de proporcionalidade. Qual que é essa constante de proporcionalidade? A razão de 5 para 15. Qual é a razão de 5 para 15? É 1/3. Essa é a constante de proporcionalidade. Por que a gente chama ela constante de proporcionalidade? Porque se a razão entre os segmentos AB e MN é 1/3, então a razão entre os segmentos PQ e XY também deve ser 1/3. Se eu encontrei razão 1/3, então eu posso colocar 4 está para XY, assim como 1 está para 3. Multiplicando cruzado,
1 vezes xy, 4 vezes 3, 12. O segmento XY mede 12 centímetros. Se quisesse, lá no início, 5 está para 15, e assim como 4 está para XY, multiplicar cruzado e resolver a equação, também vai dar certo. Bom, pessoal, essa matéria, essas atividades, os exemplos, eu tirei do nosso livro A Conquista da Matemática, o nosso livro didático. É sempre bom ter ele em mãos, é um excelente livro, sempre recorra a ele e eu estarei sempre à disposição. Um grande abraço a todos e espero que possamos nos ver em breve.